o R, ele foi pensado para ser uma linguagem para análise de dados, né? E o que significa isso? Cara, em análise de dados, a gente tem um mundo de possibilidades de dados. Você pode ter um dado que é um número, você pode ter um dado que é uma categoria, né? Quando você fala, normalmente em escolaridade, você tem escolaridade em nível básico, em nível médio e nível superior, fundamental, médio, superior, e assim vai. E aí existe uma noção de categoria ali, não é um número que está representando a escolaridade de ninguém, tá? Especificamente esse exemplo que eu dei, ele ainda é ordinal, porque existe um sentido de ordenação nesse tipo de variável. Então, existem dados que são dessa natureza, existem dados, aí eu acho que ficou um pouco estatistiquez agora, tá? Univariados, bivariados, multivariados, dados que acontecem no tempo, dados que acontecem no espaço, enfim, mano. Né? O que a gente quer dizer aqui? Tem muito tipo de dado. Então, como tem muito tipo de dado, o R vai possuir diferentes classes para acomodar essas diferentes naturezas de dados. E para a gente saber a classe de um objeto, a gente vai utilizar a função class. Então, aqui eu vou passar só com alguns tipos de variáveis que a gente tem. Então, a gente tem variável do tipo texto. Eu lembro que a gente fez o foo e o for grandão, todas as letras minúsculas, todas as letras maiúsculas. Cada um desses objetos estava em gavetinhas de memórias diferentes, e eram objetos do tipo texto. A gente consegue ler tranquilamente. Tem dados numéricos, que eu acho que é onde vem mais a intuição de dados, né? Você pode ter dado a idade de uma pessoa, a renda dela, o número de filhos, essa noção de quantidade, ela está muito associada a dado. Podem ter dados que são datas, então, uma possível... o que pode acontecer? Em uma análise de dados, você pode não ter a idade da pessoa. Por quê? Porque você tem a data de nascimento e aí você vai calcular a idade dessa pessoa. Isso é super comum. Então, você tem essa classe também, uma classe de data. Existe um pacote muito legal para isso, para lidar com dados de data, chamado Lubridate, tá? Então, variáveis categóricas, né? Que podem ser sexo, religião, estado civil, ou seja, são variáveis que não podem ser representadas por número. Não tem como você representar solteiro, divorciado, casado e viúvo com números. Isso é inconcebível, assim. E do mesmo, né? Sexo também. Pode ser só uma representação para guardar na máquina, mas isso não é a análise de dados que está sendo feita precisa levar em consideração o fato de que isso não é número, isso é um outro tipo de informação. E verdadeiros, falsos, né? Que eram aquelas quantidades que a gente já tinha discutido. Tem várias classes de objetos no R. Eu trouxe aqui alguns exemplinhos para a gente dar uma olhada. Primeira coisa que eu gostaria que a gente sempre tivesse em mente é, quando a gente vem com uma função, a gente tem que inspecionar essa função. Então, como é que a gente procura o help da função, né? A gente vai lá, faz aqui interrogação e o nome da função. E a ideia é que vocês possam investigar o que significa a função class fazendo isso aqui também, tá? Como que ela, enfim, está definida lá dentro e tal. Então, aqui, digamos, se eu atribuo esse número 12.5 para a variável x, a classe de x passa a ser numérica. E se y recebe 10, a classe de y passa a ser numérico, ok? Então, esse é um tipo de variável cuja classe atende a essas variáveis que são numéricas. Posso ter o tipo inteiro também. O tipo inteiro, para a gente declarar ele, para a gente diferenciar ele do numérico, a gente coloca um L maiúsculo, que é o que está sendo representado aqui. Então, aqui eu tenho um L maiúsculo. Se você pergunta qual que é a classe do inteiro, tá ali, inteiro. Pode ter um lógico também, a gente fez alguns testinhos desse, inclusive agora, né, no lance da chuva. Então, o lógico, repara que eu coloquei aqui, o lógico está recebendo um teste. Que teste é esse? Está comentado aqui, 2 é menor que 3? Isso é um teste. O que a gente já sabe do teste? Isso é falso. Isso é uma verdade matemática. 2 é... Desculpa, calma. 2 é menor que 3? Sim, isso é verdade. Então, a gente sabe o que está sendo guardado nesse objetinho lógico. Está sendo guardado o quê? True. Aí você pergunta, qual que é a classe de lógico? É logical. Então, assim, são objetos diferentes, beleza? Uma outra coisa que tinham comentado antes, eu acho que era isso mais ou menos a dúvida, né?
olha só, lógico aqui em cima recebeu essa operação aqui. 2 menor que 3 foi para um objetinho chamado lógico. Aí, então tá. Então, na gavetinha do lógico, tá lá, 2 menor que 3. Aí eu venho aqui embaixo e falo assim, gavetinha do lógico, agora, em vez de você receber 2 menor que 3, você vai receber falso. E aí eu vou lá e faço essa atribuição aqui, que está explícita aqui, né? Quando eu faço isso aqui, o lógico, aquela gavetinha, ela continua tendo nome lógico, mas ela foi sobrescrita. Agora ela não tem mais 2 menor que 3, ela tem false, tá? E aí tem as operações que estão acontecendo aqui. Aqui eu acho que a gente conseguiu explorar um pouquinho disso com o lance da chuva lá. Então, o U é o verdadeiro e o V é falso. Então, o operador para denotar quando as duas condições estão acontecendo ao mesmo tempo, quando uma única condição está acontecendo, tá? E uma negação de uma dessas coisas. Então, se você nega o que é falso, você está dizendo que é verdadeiro. Do mesmo jeito, se você nega o que é verdadeiro, você diz que é falso. A negação como uma exclamação, a gente também já tinha visto isso. Para terminar aqui, na última coluna direita, caracteres. A gente já mexeu com eles também, mas vamos lá. Então, aqui, a variável nome, a variável ou objeto, tá? São palavras intercambiáveis nesse curso. A variável nome está recebendo Governador Valadares. Governador Valadares, ó, com letra maiúscula, com ponto lá dentro, tem um monte de coisa que está rolando ali dentro, tá? E aí, qual que é a classe desse nome? A classe desse nome é um caractere, não é nenhuma surpresa. Posso passar todo mundo para maiúsculo, que é o que está acontecendo com o toUpper, posso colocar todo mundo para minúsculo também, tá tranquilo, beleza? E aí a gente vai para uma parte que é legal, assim, que é quando a gente vai converter para classes de objetos ou tipos de variáveis, tá? Então, por exemplo, eu tenho algumas funções que elas vão ser utilizadas para a gente passar de uma classe para outra, de um objeto, tá? Então, qual que é o objetivo delas na prática? Elas vão tentar converter um objeto a ser de uma determinada classe. Então, a gente tem asInteger, asNumeric, asCharacter, tudo isso. Então, eu vou passar lá dentro o argumento, vai ser um outro objeto e eu vou tentar converter ele, tá? E aí, que é o que está sendo representado aqui, ó, por exemplo, nesse asInteger P, esse asInteger Minas Gerais e esse asInteger True, né? Então, assim, aqui dentro, o que é o Pi? O Pi, ele é uma coisa de uma classe numérica, a princípio. Se você faz asInteger de Pi, é porque você está convertendo ele, forçando o tipo dele, não é forçando, mas está passando a classe dele para um inteiro, tá? E aí ele passa a ser 3 aqui. Como dá para ver, cadê os decimais aqui? Sumiu. Aí aqui, por exemplo, vou passar o true para um inteiro. Eu consigo? Consigo. A gente consegue somar, né? Quando é uma coisa lógica, a gente consegue operar um pouco ela matematicamente. Então, eu consigo passar para um inteiro? Consigo. Quanto que true é representado? Quanto que true é em inteiro? É 1, tá? Assim como o false é 0. Beleza? Mas nem tudo eu consigo fazer essa mudança de classe assim. O que eu acho bem natural, né? Se você pega uma string e um caractere do tipo Minas Gerais, lembrando que todo caractere ele tem que entrar como em aspas, tá? Simples ou duplas. Você não tem como passar isso para o inteiro. O R não dá conta de fazer isso. Isso é natural. Nem toda classe, não dá para fazer conversão de classe à torta e direito. Não é assim, tá? Então, assim, isso é para você fazer uma conversão de classe, quando é o as na frente. Né? Agora, quando é uma função do tipo is.classe, ou seja, is.numeric, is.integer, is.character, aí a gente está fazendo um teste lógico. A gente está verificando se é de uma determinada classe, tá? Então, por exemplo, a gente vai perguntar aqui, o 3.14, ele é um número numérico, né? Porque ele tem esses decimais ali. Aí eu vou perguntar para ele, isso é um inteiro? Um jeito de eu perguntar para o R é com esse is.integer. Então, is.integer 3.14, ele vai falar que não. Não é, porque isso aí é um número, um objeto da classe numérica. Posso perguntar aqui também, isso, Brasil, entre aspas, um caractere, isso é um inteiro? Não, isso não é um inteiro, isso é uma coisa caractere, tá? Só que quando você faz esse is aqui, ele só está dizendo se é ou se não é, uma coisa lógica, né? E aqui, por último,
Eu tenho, a princípio, parecia que era um númerozinho do tipo numérico, né? 5,45, mas ele está entre aspas, ou seja, então eu estou passando isso não como um número para o R, eu estou passando isso como um texto. Então, o texto 5,45, que ele está entre aspas duplas, ele é um inteiro? Não, ele não é um inteiro, ele é um caractere. Mas aqui a função está dizendo o seguinte: vou tentar forçar isso daqui a ser um inteiro. Aí nota que na hora que ele vai forçar uma coisa, esse caractere aqui a ser inteiro, ele vai conseguir fazer, tá? Isso aqui ele não conseguiu, porque não tem nenhum número aqui no meio. Aqui, que parecia um númerozinho lá no meio, ele conseguiu. Então presta muita atenção, essas coisas acontecem à torta direito na medida que a gente for programando. Bom, existe uma infinidade de funções para a gente manipular string e caractere, tá? E além da gente conseguir interpretar as expressões regulares, né? E sobre expressões regulares, eu não vou ficar falando muito, eu podia ter colocado uma referência aqui, eu acho que fica legal para quem tiver interesse. Mas são funções que operam com textos também, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos de 4 funções ó, da base que já vão desembolar muita coisa na vida. Então imagina o seguinte, eu tenho 4 funções. A primeira delas, eu vou juntar caracteres, eu vou juntar strings, e o nome dessa função é paste. Depois eu tenho grep, que vai pegar, vai fazer um teste lógico, reconhecer se eu tenho aquilo e voltar aquilo para mim, só que com índices, com números. Tenho o gsub, que vai fazer isso com verdadeiros ou falsos. E vou fazer o substring, que é esse substr, que ele pega um pedacinho da string. E para ficar um pouco mais claro, a gente vem aqui para esse exemplo aqui de baixo, que vai ficar documentado para vocês essa ideia, tá? Vamos começar pela parte mais fácil, que é a parte de concatenar ou juntar strings, tá? Essa string primeira aqui, ó, de Governador Valadares, repara que ela é uma string que começa aqui e termina antes da vírgula aqui, né? Então, ela tá entre aspas, tem uma espação aqui, beleza? Mas ela tá entre aspas simples aqui. Isso é uma string. E eu quero concatenar isso com MG, beleza? Então, eu posso fazer isso aqui, usando esse paste aqui, e separando isso pelo... Enfim. Então, vamos aqui concatenar algumas coisas aqui rapidinho. Ó, então imagina aqui que eu tenho. Vamos ver aqui como é que... Só, né, para reforçar isso. Paste. Vou sempre pesquisar sobre o que é essa função. Vai aparecer aqui no meu cantinho, concatena strings. Ah, legal. O paste, então, ele tem os seus argumentos e tem um argumento aqui, ó, chamado separador. Eu vou querer concatenar, então, olha, primeira string, Governador Valadares. Sem aquele espação, tá, gente? E aqui, ó, Minas Gerais. Beleza. Então, eu tenho 2 strings aqui. Vou rodar só esse pedacinho aqui. Concatenou? Concatenou, legal. Agora, eu quero concatenar, mas eu quero deixar aquele hífen chique. Como é que eu faço? Então, ó, a gente conseguiu juntar 2 caracteres aqui. Legal. Isso vai ser útil, acredite em mim. Posso substituir também. Sub. Então, assim, sub, eu dei aqui um tabzinho, e aí eu vejo os argumentos que estão dentro dessa função, tá? Então, o que eu vou perguntar aqui, ó? Vou colocar aqui os argumentos que tem. Tem um padrão, tem um replacement e tem um X, tá? Pra gente começar. Então, vou colocar isso aqui dentro de um objeto. Ó, Governador Valadares, vai ficar aqui, tá? E aí, digamos que de Governador Valadares, eu quero substituir esse ponto por outra coisa. Então, o que eu posso fazer? Vem aqui nos argumentos. O padrão que eu quero substituir... Não, vou colocar o tracinho mesmo. Vou substituir o tracinho por outra coisa. Digamos, por hashtag. Hashtag vai dar? Mas de qual objeto? Desse objeto, o Governador Valadares. Então, olha só. Então, o que eu estou querendo fazer? Com o objeto Governador Valadares, eu quero substituir o tracinho que tem nessa string por hashtag. Vamos tentar fazer isso. Tadã, feito. Governador Valadares ficou com esse hashtag aqui no meio. Então, aqui, ó, ele vai substituir, em vez de substituir o gov, ele vai substituir todo o govzinho por governador, com o gsub também.
Então, tem o sub e tem o gsub, beleza? Nesse caso aqui de baixo, o que está acontecendo? Eu vou fazer eu tenho esse nome compridão que foi escrito, que ficou Governador Valadares, tudo comprido, beleza? E aí eu quero substituir, eu vou tentar identificar aonde que tinha o tracinho aqui. Então, eu vou fazer aqui para vocês. Aqui. Ó, assim, Governador Valadares, e tinha o tracinho. E aí eu vou tentar identificar qual posição existe aquele tracinho. Então, como é que eu estava fazendo aqui? Posição, reg, xpr, peraí. Reg, xpr, ó, abre e fecha parênteses. Quando eu dou tab, vão aparecer os argumentos. Então, qual que é o padrão que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando o padrão do tracinho, né? Como é que está escrito aqui? Está aqui com o tracinho. Então, eu vou procurar por esse padrão. Em qual texto? Nesse texto daqui, beleza? Que é o Governador Valadares. E é isso, isso aqui vai ser suficiente. E aí eu vou rodar. E aí o que ele roda para mim? Ele vai rodar aqui e vai vir um objeto um pouquinho mais complexo. Qual que é o resultado dessa função? Aqui tem bastante coisa que está acontecendo. A primeira delas é que ele está dizendo, a mais importante, tá? Ele vai retornar a posição aonde aparece o caractere hífen aqui. Então, se a gente vê o govval aqui, se a gente pedir assim, conta para mim quantos caracteres tem aqui, ele vai contar que são 23 caracteres com essa função nchar aqui. E aí a gente sabe que dos 23 caracteres é o caractere que está na posição 21, que é o tracinho. Né? Então, aqui, ó, certinho, porque esse aqui é o 23, esse aqui é o 22, o G é 23, o M é 22 e o tracinho é o 21. Legal. Para que pode servir isso, né? Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver trabalhando com vetores. Isso aqui é uma função legal quando a gente precisa de indexar objetos caracteres, tá? Porque isso vai trazer para a gente o índice associado a uma determinada condição que a gente quer, tá? E aí vamos fazer aqui, só para terminar, o substring. Então, essa é outra função da base, não tem nada de pacote aqui. Se tivesse, a gente deveria ter carregado e a gente não carregou nada, tá? Então, aqui, de novo, o que é o X que eu vou querer no meu substr? O meu substr, ele vai extrair um pedacinho de uma string. Mas que string é essa? É Governador Valadares. Beleza? Aí eu vou perguntar assim, então eu quero extrair que pedaço? Digamos que eu queira extrair do começo do caractere até onde tinha aquele tracinho, que do tracinho para frente é o estado, né? Então, o que eu vou fazer? Vou começar aqui. Eu quero do comecinho, que a partir do começo já tem o nome da cidade, e vai até o final. Vai até o final, não. Vai até a posição aonde eu identifiquei o tracinho. Que posição é essa aqui, ó? Vou colocar assim, ó. Posição do traço. Né? Então, posição do traço tem lá 21. Vou colocar lá, ó. Vai parar na posição do traço. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa string inteira, Ctrl Enter, e ele vai pegar o caractere que começa no 1 e vai até a posição do traço, que a gente viu que era 21. Tadã! Exatamente. Então, a posição do traço era 21, beleza? Então, ele pegou até a 21. Se eu quiser excluir a 21, eu venho aqui, ó, e faço isso daqui. Então, isso aqui vai me dizer o quê? Eu comecei a iterar as coisas, né, gente? Ficou uma composição já. Então, aqui é a posição do traço menos 1. Por quê? Porque ele vai exatamente até o final do termo e não vai incluir o tracinho. Ok? Olha que bonitinho.